sobrevivência de uma instituição, por mais que você saiba cada vez mais gerir aquela parada, é muito difícil no Brasil você captar recurso. A filantropia no Brasil ainda é muito tímida, quase inexistente. As pessoas não têm cultura de doação, só do Uhum. acúmulo, né? Os bilionários brasileiros, os ricos brasileiros são cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, e pouca descentralização de grana mesmo nesse campo social, filantrópico. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de financiamento para ajudar a equipe, para ter o que comer, porque não é só um projeto que trabalha para as pessoas que trabalham nesse projeto são as pessoas que precisam Uhum. ser ajudadas. Todo mundo é cria da favela e da periferia também, que resolveu se organizar para tentar mudar um pouco da sua realidade. Então elas têm que ganhar uma bolsa, têm que ganhar um recurso, têm que ganhar um salário, têm que ter o que comer para fazer, dedicar seu tempo àquela parada. Só que ao mesmo tempo eu comecei a perceber que eu não queria que projeto social fosse igual quem faz plano político de carreira, sacou? Ah, eu quero ser vereador para sempre, Uhum. sacou? Que tem gente que faz isso, Sim. né? Eu vou ser, o meu filho vai ser, o meu neto vai ser, e eu não quero uma parada assim no social. Eu acho que o projeto social ele tem que circular, as lideranças de projetos sociais têm que circular, aquele espaço que você ocupa, ele tem que ser útil para todo mundo que faz parte dele. Se tem um papo reto, e no papo reto tem a Alana, que é diretora, tem o Tainan, que é museólogo, tem o fulano que faz tal coisa, Uhum. o papo reto ele tem que ser uma ferramenta de transformação para aquele lugar, mas também de impulso, tá ligado? Se fulano que trabalha no papo reto é excelente jornalista e o sonho dela às vezes é trabalhar na Globo mesmo, irmão, como é que o papo reto vai ser fonte para você ser nós na Globo e para já vir outro aqui nesse seu lugar, tá ligado? E a gente Uhum. fazer essa roda girar. E aí, depois de um tempo, eu fui falando muito sobre isso, né? Fui usando as redes sociais como ferramenta de reflexão, de provocação, de várias vertentes de conscientização. O empreendedorismo já nasceu primeiro na sobrevivência, né? Naquela época da feira que eu falei, então isso já estava comigo. Além da feira, eu vendi pastel, eu vendi roupa, né? Eu já fiz um Uhum. monte de coisa nessas rotinas da vida. E aí, o perfil começou a ter visibilidade. Por volta de 2010, assim, eu sempre tive o rap também muito próximo, né, aqui dos meus afazeres, e ainda mais na época daquela de produção de eventos, isso ficou muito mais forte. O rap como escola e o rap como contato. Então, eu sempre tive muito próximo das pessoas que eu conheço um pouco do trabalho, como o Dela Cruz, que é muito meu amigo, Uhum. o Felipe Rett, o Mano Brown lá em São Paulo, o Dexter, o Oitavo Anjo, o Emicida, né? Maneiro. A Rashid, essa galera, o próprio Projota, conheço todo mundo ali, né? Já tinha uma relação a partir do rap foram vindo outras conexões. A forma como eu mostrava a favela foi trazendo seguidores, né? Então, a maioria das pessoas públicas que eu conheci vieram principalmente através das redes sociais. Depois a gente se conectou no off. Aí a gente está falando de gente diversa, como Lázaro Ramos e Thaís Araújo, Sim. Paola Oliveira, Luciano Huck, todo tipo de gente que a gente pensar foi chegando a partir dali. É, é, e depois disso, muitas outras pessoas e empresas, né, milionárias, que eu nem sabia da existência, aí começaram a trocar ideia comigo, querendo me chamar para palestras, para falar sobre o que eu estava falando, o mundo cada vez mais evoluindo e não aceitando, né, a homofobia, o racismo, a violência contra a mulher e tal, etc. E aí as pessoas me chamando para falar ou para compor ambientes, para refletir sobre isso. Só que muitas vezes essas pessoas que me pediam essa ajuda eram empresas ou eram pessoas públicas, muito Uhum. públicas, né? Que queriam saber se o que elas estavam fazendo, se aquilo era racista, se aquilo era preconceituoso, se aquela fala dela era preconceituosa, era racista. Mas como eu falei, são pessoas muito públicas, muito endinheiradas. E eu falei, cara, isso aí que você está falando, você está me pedindo uma consultoria, não é uma troca entre iguais, porque Exato. no cenário de mercado hoje, né, isso conta, tem os Sim. selos, né, que dizem se a sua empresa é diversa, se Uhum. ela prega, né, questões urgentes como as que a gente está discutindo hoje. Então foi quando eu comecei a refletir algumas coisas e fazer alguns desenhos, né? A Brecha é a empresa deve ter 2 anos, é a coisa mais recente que eu fiz. E justamente trabalha com consultoria, né, com produção e essas conexões, esses relacionamentos, ajudando empresas a literalmente se repensarem menos racistas, mais diversas, mais plurais, ou pessoas que querem construir essa sua imagem, mas não num cenário fake, sacou? A gente tem um processo de médio e longo prazo, só fecha parceria se for com acompanhamento contínuo, porque é muito tranquilo também você
participar de Tem uma 2 encontros. campanha, né? Tipo, Ou então você participa de 2 encontros com o Raul, aí amanhã fala que você não é mais racista porque teve comigo, 3 dias depois você faz uma merda, tá ligado? E aí cai tudo na minha conta, é como se eu estivesse passando um pano perfeito. pra você. E não é essa parada. Então tem toda uma Claro. estrutura, um planejamento que não é bobo, né? A gente não é bobo, a Uhum. gente vem justamente do extremo da violência disso tudo. Então a Brecha ela tá aí, ela tá crescendo, tá aprendendo muita coisa e se posicionando cada vez melhor no mercado. Recentemente, com um grupo de amigos, a gente está criando a Pipa, né? A gente não sabe se a Pipa será uma empresa, se é uma iniciativa social, a gente está inclusive entendendo, mas já está para o mundo, porque o que a gente quer fazer é justamente descentralizar o acesso a recurso para projetos em favelas e periferias do Brasil, né? Uhum. Justamente porque é isso, né? É centralizado no Sudeste, os grandes recursos eles não têm edital, é por quem indica, é por quem tem Uhum. conhecimento, senão você vai ter um apoio ali de R$ 10.000, que sim, é importante, transforma, mas que tem 1 milhão de burocracias, que você não pode ter uma bolsa de R$ 300 para ninguém, que tem uma prestação de conta que é quase sufocante, não faz sentido, e você não consegue evoluir muito a partir. Aquilo que era para ser um incentivo virar quase um aprisionamento, sacou? Uma dor de Uhum. cabeça a mais. Então a Pipa ela quer rediscutir o cenário filantrópico no Brasil e fazer essa renda chegar em favelas e periferias a nível nacional. Eu trabalho muito com documentário audiovisual, né? Eu trabalhei Uhum. inclusive na própria Globo. Eu trabalhei 2 anos numa parceria com a Globo News, muito curiosa, né? Que a Globo News é um canal tão embranquecido, mas a gente fazia um documentário lá que o nome completo era Mapeamento de Expressão de Cultura Popular Periférica. A gente tinha Maneiro. apelidado de rolezão, né? Inspirado no rolezinho da molecada das perifas. E a gente rodou o Brasil, né, fazendo um documentário justamente sobre, não falando sobre violência, mas o que a juventude de favela e periferia estava fazendo de arte, cultura, Uhum. empreendedorismo, tentando mostrar esse ecossistema de uma favela viva, de uma favela potente, de uma favela inovadora, né, que faz tudo isso. Hoje eu trabalho individualmente, eu também faço muitos trabalhos, né, eu sou consultor da Tônica Antártica no Uhum. Brasil, da marca Tônica Antártica, também atuo como embaixador da Reserva, né, da marca de roupas Maneiro. Reserva aqui no país. Então estou nesses vários corres, né, cara? Estou envolvido em 1 milhão de coisas, mas acaba que é isso. Você tem uma imagem, o Raul Santiago, que é quem comunica, quem está na rede toda hora, mas só é possível porque tem um time de pessoas, né, mano, que às vezes fazem muito mais do que eu e me dão essa liberdade para ser a cara, né, para ser quem vai falando, quem vai indo atrás, fazendo as coisas acontecer.